Ficando de joelhos, desculpe. Oremos. Pai eterno, nosso soberano Criador, aquele que tudo sabe, aquele que tudo vê, que habita nos mais altos céus, nós te agradecemos por mais esse dia de vida, agradecemos por essa noite onde poderemos novamente ouvir mais um pouco da tua palavra. Pedimos, Senhor, que nos abra o entendimento para que possamos compreender tudo e que seja a voz do Espírito Santo, seja o Espírito Santo falando através do nosso irmão Júnior. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Júnior, seus filhos, sua família, assim como todos os membros do grupo, todas as crianças do grupo, todas as pessoas que necessitam da sua intervenção, seja por questões de enfermidade, seja por quaisquer outras questões que estejam sendo obstáculos em suas vidas. Nós te rogamos que seja conosco nessa noite, que nos dê uma noite tranquila, um sono tranquilo e um amanhecer, um despertar também tranquilo. Muito obrigado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o que te pedimos e agradecemos. Amém. 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 Bem, dando continuidade àquela proposta que nós fizemos há uns dias atrás, de analisar certas novidades, que não são tão novidades assim, são novidades porque não são bíblicas. Nós vamos continuar estudando, buscando desvendar falácias, mentiras, falsas doutrinas. E hoje chegou a vez da tal da semente da serpente. Essa é uma falsa doutrina que é interessante, né? Como ela veio se desenvolvendo. É uma coisa que tinha sido apagada, foi criada ali em 1909, nós vamos ver isso já já. E ela ficou esquecida, pelo menos aqui no Brasil, nos meandros aqui do Brasil. E aí agora, quando se ressuscita os movimentos aí judaizantes, ultimamente, uma das coisas que esse pessoal também pegou para si foi essa tal da semente da serpente. Interessante isso. E você vai ver em vários canais da internet, do YouTube, esses mestres, né, da lei agora falando sobre isso, sobre semente da serpente, com um fervor tão grande, né? E é uma novidade, eu não sei como é que essas coisas conseguem atrair essas pessoas. Como é que eles se deixam levar por essas coisas? E a palavra explica isso, né? É como sentindo coceira nos ouvidos. Paulo já falava disso. Sentindo coceira nos ouvidos, aí se cercam de mestres, criando coisas, criando situações, criando novidades para, não sei, coisas sem base, sem fundamento escriturístico, mas que tem um alto preço depois para se pagar. Então, esta coisa aí, essa doutrina da semente da serpente, o que é isso aí, né? Isso aí começou, esse ensinamento falso, herético, começou com William Marion Branham. Você pode pesquisar quem foi esse cidadão, pessoal altamente controverso. William Marion Branham. Em 1909, por aí. Ele criou esse movimento e ele dizia que falava com anjos, dizia uma série de coisas que tem esse cidadão aí. E ele começou a dizer que tinha revelações, comunicações com anjos. Olha só, o negócio já fica complicado, principalmente porque é uma doutrina que vai de encontro contra as escrituras. Ele foi morto depois por um motorista embriagado, em 1965, William Branham. E muitos seguidores, né, desta seita dele acreditavam depois que ele iria ressuscitar. Então, você imagina só como é que as coisas são. E outros também acreditavam que ele é um tipo de Deus ou um tipo de uma reencarnação de algum profeta. Então, já tem vários resquícios aqui complicados com relação ao fundador dessa história aqui, o William Branham. Alguns versos, quando os mestres da lei lá no YouTube, eles vão falar sobre essa doutrina da serpente, eles escritura, na verdade, fazendo a mesma coisa que Satanás fez quando foi tentar o Senhor Jesus no deserto. Principalmente quando diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te peguem nas mãos, não tropeces em alguma pedra. Veja, usando a escritura de uma forma deturpada, tendenciosa. Satanás é mestre nisso.
Então, essa é mais uma das doutrinas abomináveis, vamos dizer assim, que tem encontrado espaço na mente dos leigos. As pessoas saem, né? A gente costuma sempre falar disso. As pessoas saem do sistema, viram que estava ali dentro do sistema aqueles erros, os enganos, Babilônia, aquela coisa toda, e sempre tem ali no YouTube um mestre, entre aspas, de plantão, para tentar, na maioria das vezes, judaizar a pessoa com aquela conversa bonita de voltar à raiz, aquela coisa toda. E nós não volta mais para a raiz, volta para debaixo da terra até. Não é por aí. Então a pessoa vai começar a falar aquela série de coisas lá e vai levar a pessoa, né, para um outro sistema, que está fora do sistema. Nós temos falado sobre isso. As pessoas não possuem entendimento, não são os bereanos. E também tem uns que também são apóstatas mesmo. Então eles usam alguns textos, né, alguns textos para defenderem isso aqui. Então, essa doutrina aí, o que acontece? Eu lembro do texto de 2 Coríntios 11, verso 3. Eu receio e quero evitar. Eu quero evitar. Nessas batalhas com o maligno, você não pode se jogar para ele. Você não pode entrar no terreno do maligno. Você precisa evitar todo contato. Por quê? E Paulo cita o exemplo aqui. Assim como a serpente enganou Eva, com a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Interessante que até esse texto aqui eles usam para falar que o pecado lá no Éden foi um pecado sexual e desse pecado gerou Caim. Olha só que coisa. Com calma e desmistificar todas essas mentiras. Se for hoje, vai ser amanhã, vai ser depois, mas nós vamos fazer isso. A palavra vai fazer isso. Então eles tentam usar isso aqui, tem algumas traduções que dizem o seguinte: a serpente seduziu Eva. Olha, então eles dizem, tenta levar a palavra no português de sedução para uma conotação. Eles usam até esse momento ali. Júnior, você está sumindo, viu? Sumindo, Ibrahim? Sim, tá picotando. Para ouvir? Agora está normal. Agora voltou. Pronto, ok, vamos continuar. Então, nós vemos o que nisso aqui? Paulo já tinha essa preocupação, para que os irmãos não fossem enganados. Por isso que Gálatas 7, ele já dizia, não se deixe enganar. Também quando ele escreve lá para os Efésios 5, 6, Paulo diz, ninguém os engane. E quando Cristo inicia o sermão profético, lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos vão até ele, perguntam e mostram o templo, as construções, mostram as pedras, perguntam quando serão estas coisas, os sinais da tua vinda, o fim dos tempos. Ele podia iniciar o grande sermão em Mateus 24 falando de qualquer coisa. De Jerusalém, certo? Porque a pergunta foi essa. Falando sobre o do céu, porque a pergunta também foi relacionada ao fim dos tempos. Qual será o sinal da tua vinda? Mas a primeira coisa que ele lá do verso 3, Mateus, cuidado que ninguém vos engane. Cristo sabia que mais do que nunca, hoje, nos últimos dias, aqueles que vivem nos últimos dias, estão expostos a enganos de todos os tipos, enganos de toda sorte. E Satanás, ele é muito malicioso, ele é muito bom manuseador das escrituras para enganar. Bem? E Paulo já tinha esse problema. Cristo também falava isso, cuidado que ninguém vos engane. Então, o objetivo de Satanás era corromper, que ele continua com esse objetivo até hoje, corrompendo, fazendo com que aquilo que parece que é, não seja. É isso que a palavra nos diz. Então, quando nós vamos aqui para os textos que são usados, por exemplo, você pode pegar antigamente eles distribuíam folhetos, o pessoal que cria nisso, né? E tem hoje, não precisa, está na internet, você vai encontrar lá, os youtubers falando sobre isso. É um texto que é usado entre vários, por exemplo, Mateus 13, verso 38 a 39, aquele texto que fala que o campo é o mundo, a parábola do joio e do trigo. E a boa semente são os filhos do reino.
e o joio são os filhos do maligno. Sempre que fala em filho do maligno, alguma coisa assim, eles tomam como literal. O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então eles pegam esse texto aqui e dizem, olha, filhos do maligno, então maligno tem filho. Só que coisa. Esses versos aqui não estão ensinando nada de semente da serpente. Nada. Porque nós estamos aqui falando de uma parábola. Parábola. O que é parábola? As pessoas parecem que esquecem o que é parábola. Muitos nem sequer sabem o que é parábola. E aqueles que sabem o que é parábola se utilizam de uma parábola indevidamente para tentar sustentar a doutrina. Então, Cristo falava sobre várias parábolas. Por exemplo, parábolas mais famosas. Parábolas do semeador, a parábola do joio e do trigo, que é essa aqui. A parábola do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da dracma, da pérola de grande valor, da rede, do pai de família. Então, a parábola vem da palavra lá, o mashal. Então, quer dizer, é um provérbio, uma analogia, é um enigma também, um discurso, um conto. A palavra grega para parábola é o paranole, que também quer dizer a mesma coisa, comparar, uma ilustração. Então, você tem de ver que são elementos aqui figurativos, para transmitirem uma verdade. Você não pode pegar uma parábola e querer literalizar a parábola. Mas é isso que é feito aqui, de Mateus 3, 38 a 39. Esse é o primeiro ponto. Então, eles vão dizer, não, o joio não, o joio são os filhos do maligno, é uma semente. Eles vão usar esse texto lá na frente, né? Não vão começar com esse texto aqui. Mas vão dizer isso, né? Que o joio são os filhos do maligno, são filhos do príncipe, são filhos dele, da mesma forma que o seu filho está fugindo aqui novamente. Mas agora. Então, distorce-se a palavra de Deus para se levar a entendimento das Escrituras contrário totalmente ao que está nas Escrituras. Um outro 1 João 3. Eu acho interessante que eu vi um vídeo atrás. Eu não gosto de mentira. Pensa uma coisa que eu detesto, é mentira. Somente mentira, heresia bíblica da palavra. Com pessoas que se dizem que estão com a verdade, né? Revelando a verdade. Ah, revelando a verdade aqui, aí vai cair numa heresia dessa. E a pessoa pegou, e pegou esse texto de 3, verso 10 e 12. Você não precisa ser nenhum exegeta famoso, você grego, nada disso. Você só precisa saber ler a sua língua materna, o bom, e entender um pouco de construção gramatical, entender um pouco do que é o sujeito, do que é o predicado, claramente entender, ter a inteligência do sentido do que está sendo escrito aqui por João, e você não vai. João diz assim, 1 João 3, 1 João capítulo 3, verso 10 e 12. Ele diz assim, nisto são manifestados os filhos de Deus e os filhos do diabo. João vai aqui fazer a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Aí, essa distinção para ele é através de obras. Isso já fica claro aqui. Qualquer que não pratica distinção entre filhos de Deus e filhos do diabo não é algo genético. Nisto são manifestos, são diferentes. E os filhos do diabo, como? Através de uma herança genética que João está falando aqui? Claro que não. Ele está falando em prática, conduta. Ele diz, quem não pratica essa e não ama seu irmão não é de Deus. Ou seja, quem pratica a justiça e ama o seu irmão é de Deus, ou seja, é filho de Deus. Está bem claro aqui. Agora veja o ponto que eles se apegam no outro verso, no verso 6, não como Caim, que era do maligno. Pronto. Isso aqui é suficiente para sustentar uma doutrina e dizer que Caim era da semente da serpente. Então diz, Caim era do maligno, matou seu irmão. Agora o próprio João não deixa dúvidas aqui quando ele continua. E por que ele matou seu irmão? Era porque ele era geneticamente, teve uma relação sexual
com Eva lá no jardim, que nós vamos ver que é impossível. A gente tá lá o consulado. Vai dizer que não é porque nada disso. Por que foi que Caim matou Abel? É porque ele era geneticamente filho do diabo? Não, porque as obras dele eram más e as do seu irmão eram justas. Por isso que aqui já se define quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. Só que aqui, nessa palavrinha, não como Caim, que era do maligno, você vai ver lá os youtuberzinhos lá na internet dizendo que aqui está dizendo que Caim, ele é semente da serpente, filho de Satanás através da serpente que engravidou Eva. Olha, o absurdo. O absurdo é tão grande que chega ao ponto de dizer, não, você acredita que não pode existir duas crianças no ventre de uma mãe que sejam filhos de dois pais diferentes? Olha a loucura. Pode existir? Pode, sim. Mas você está querendo dizer isso com relação a Caim e Abel? É isso que você está querendo dizer? Porque comer da árvore... Olha, é cada loucura, cada coisa, sabe? O que é isso? Heresia. Doutrina de demônio. A gente está só vendo aqui o texto, a gente vai aprofundar mais isso aqui, bem mais. Então fica bem claro aqui, filho de Deus e filho do diabo é através da prática. E ele diz aqui no final, as obras são boas de uns e a outra obra do outro são más, está bem claro. Agora dizer, Caim era do maligno, Caim é semente da serpente, nada a ver. Está bem claro aqui. As pessoas são filhas do diabo, por quê? Andam nas trevas, 1 João 1, você vai ver isso. Acham que não tem pecado, 1 João 1, 8, 10. Não obedecem ao Evangelho, 1 João 4, e você vai ver só em 1 João. Não andam com Cristo, não amam o diabo, amam o mundo, negam a Deus, ignoram a verdade da Escritura, tudo isso em 1 João. João está falando sobre isso aqui. Não acreditam no soberano, 1 João 3, 20 a 22. Não confessam a Jesus, 1 João 4, 4 a 18. São escravas do inimigo de Deus. Então fica muito claro aqui. A linguagem que João está usando é uma linguagem espiritual, simbólica no sentido espiritual profundo, no contexto espiritual. A mesma coisa Cristo disse para Nicodemos: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Como é que é esse método do espírito? Então não tem lógica esse tipo de coisa, mas tem pessoas que ainda vão acreditar. Verso 70. 6, 20. Isso aqui, o pessoal interpreta isso aqui. Tá cortando, né, pessoal? Felizmente. Infelizmente mesmo, porque olha, na verdade, esse computador não ia nem pegar, viu? Esse computador, hoje à tarde, né, quando eu não sei, essas coisas acontecem assim do nada. Quando eu me decidi aqui em falar sobre esse assunto, o que é que o computador, ele não pegou nem a internet mais. Ele, nem abrindo para mim colocar a senha. Não sei, ele reiniciou aqui. Quando eu liguei, o campo da senha não aparecia, dizendo houve um problema e você não consegue colocar a sua senha. Nem aparecia o campo da senha para mim. Tive que reiniciar várias e várias e várias vezes e não aparecia. Até que apareceu o campo da senha, eu coloquei. Quando ele iniciou, ele não estava conectando sinal de Wi-Fi, não estava pegando Wi-Fi mais. Não estava. Eu tive de reiniciar, desligar, reiniciar. Ele não estava mais reconhecendo o Wi-Fi aqui de casa para pegar. Então, são coisas que acontecem assim, que a gente olha, né? E a gente fica surpreso, né? Certas coisas. Justamente nesses dias que a gente vai falar. Você falando aí sobre computador, tá ouvindo direitinho. Você começa a falar da palavra, começa a picotar, que incrível. Felizmente, mas vamos lá. Então, o que acontece aqui? O texto é bastante claro. Quando Cristo diz, contudo, um de vós é um diabo, as pessoas se apegam nessa partezinha, um de vós é um diabo, para dizer, não, o Judas realmente era um diabo. Ele era filho do diabo, um diabozinho. Não é isso? Ele era um diabozinho ali, que era filho do diabo de verdade. Ele não era um ser humano. Peraí. Um falso ensino em cima disso aqui foi Branham e esses supostos aí, os youtubers judaizantes dos últimos dias, se apegam logo nisso aqui. Eles não estão querendo ensinar as escrituras, a verdade é essa. Que Eva teve relações com o diabo, e daí ela teve filhos do diabo, e foi uma linhagem, aí param, né? Olha, a linhagem de Adão é essa aqui, Adão não é pai de Caim. Pessoal, a linhagem tem que estar separada mesmo.
Agora você vai para Romanos, Romanos diz assim, de um só fez toda a raça humana. Está lá em Romanos. Se você quiser acreditar nessas mentiras, você tem de ir contra a Escritura, contra a palavra. Tem muita gente que está fazendo isso sem saber, sem levar em consideração a verdade. Então, será que João 6,70 está ensinando literalmente que existem seres humanos que têm origem, né? Olha que coisa sem lógica, que tem origem, né, no sêmen do diabo, foi o diabo que fez lá a relação sexual com Eva? Claro que não. A passagem bíblica está só falando que o traidor, o adversário, o diabolos, isso, ou Satã, a Septuaginta, o Satã, sei lá, pode dar o nome que for para o condenado, ele, o acusador e Judas Iscariotes, ele estava com esse espírito em si. Tanto que a palavra diz que quando ele está lá na ceia, ele não participa da ceia, viu, pessoal? Ele vai participar da ceia ali, o Satanás, ele sai, né, diz a palavra, ele ia trair Cristo. Então, Cristo estava falando sobre isso. Mas as pessoas, né, vão se apegar nisso, né? As pessoas, primeiro, eles não conhecem, né, o assunto que tem a ver com demonologia, com angiologia, questão da teologia, né, sistemática, hermenêutica, coisas que você não precisa conhecer grego para isso, nem precisa conhecer hebraico para isso. Então, o simples fato de você ter Judas aqui, e Judas está, né, com os 12, já destrói essa coisa toda. Porque Cristo já disse, né, se Satanás está expulsando Satanás, dividido está o seu reino. Então não tem sentido, não tem lógica esse tipo de coisa. Outro texto usado é o texto de João 8. João capítulo 8, versos 41 a 44. Esse aqui é o texto que é bastante usado quando Cristo fala com os fariseus, saduceus. Vós fazeis a obra de vosso pai. E aí eles disseram, não, nós somos nascidos de fornicação. Temos um pai que é Deus. Cristo disse, não, se Deus fosse o vosso pai, vocês estavam me amando, porque eu saí e vim de Deus. E aí continua, né, aquele relato ali. E o que é que acontece aqui? É um texto bastante usado, e Cristo está falando o seguinte, né, com eles. Olha, vocês não são filhos da verdade, vocês são filhos do pai da mentira. Filhos da mentira. Vocês não são filhos de Deus. Então, Cristo está numa revelação aqui profunda sobre aquela situação caótica espiritual dos judeus. Então, é com o povo judeu que ele está falando aqui. Aí a pergunta é, quem é que pode imaginar que o povo judeu é filho da serpente? Ou será que era só os fariseus que eram filhos da serpente? Então, basta só isso aqui para desmontar essa história. Ele está falando aqui com o povo judeu, com os escribas, com os fariseus, tanto que eles vão dizer, né? E Cristo diz, né? Parece que é no verso 56, Cristo diz assim, Abraão, vosso pai. Peraí, Cristo não sabe das coisas, Cristo está enganado, porque se eles são semente da serpente, Cristo não pode dizer que Abraão é pai deles, eles não são da linhagem de Sete, da linhagem de Adão, eles são da linhagem lá do Caim, que por consequência o Caim é filho do diabo, lá da serpente. Então vejam que cai por terra essa história, não tem lógica. João 8,56, Abraão, vosso pai. Ele está falando aqui com o povo judeu. Quem que imagina em sã consciência que o povo judeu é a semente da serpente? Porque eles são filhos de Abraão, e Abraão é da semente de Sete. Então, pessoal, só isso aqui, só esse texto aqui, que é o texto que eles usam, quando você vai analisar o que a palavra está falando realmente, já cai por terra mais essa mentira. E eu fico, eu fico fora do meu entendimento quando eu vejo certas pessoas na internet, no YouTube, pregando uma asneira dessas. Pregando uma heresia dessas aqui. Falando, defendendo essas coisas aqui. Fazendo live com não sei quem, não sei de onde, para defender essas coisas aqui. O que está faltando para essas pessoas? O que está acontecendo? Então Cristo está dizendo isso, olha, vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem igual o diabo, vocês enganam como o diabo, vocês estão querendo me matar, e o diabo, ele é um homicida desde o princípio, é isso que vocês são. Vocês são cheios de mentira, vocês não aceitam, não estão vendo aqui diante de vocês, está quem é maior do que o templo, o Messias, Abraão é vosso pai, mas vocês não fazem as obras de Abraão, vocês são filhos do diabo. Está muito claro aqui, a filiação do diabo é espiritual, é nitidamente, puramente espiritual, e não é carnal.
Então acabou aqui com essa história já de semente de serpente só nesse texto, mas é um texto que é usado. E as pessoas têm uma venda nos olhos. Se não é o Espírito de Deus para trazer revelação, a pessoa vai acabar sendo enganada com essa coisa aqui. Muita gente vai acabar sendo enganada. E o pior de tudo é o seguinte, tem pessoas que começaram bem, tem pessoas aí de certos canais de YouTube e tal, aquela coisa toda, começaram bem. Como é que começaram? Olha só, saiu do sistema, começou a pregar a verdade e tal, deixou um pontinho errado entrar. Começou a ser levado pelas supostas novidades. Ah, uma coisa que é bonita. Começou a judaizar. Tem que ter cuidado com esse negócio. Começou a judaizar, trazer coisas. Ah, circuncisão. Ah, tão bonito, então vamos fazer para a gente ter. Aí começou a pegar o mesmo espírito farisaico. A verdade é essa. E trazer. Aquilo ali já abre uma porta. E você abrindo uma porta com uma coisa dessa, você já permite que outras coisas, outras heresias, que nem essa daqui, vão entrando. E a sua mente vai cegando. Você não tem percepção espiritual, porque você está anulando a verdade através de uma mentira. Nossa, e quantas pessoas estão fazendo isso aqui, infelizmente? Está muito claro aqui, não é? Outro texto, João 17, 12. Vocês vão ver, textos em que somente vai falar filho da perdição, filho do diabo. Então, isso aqui é o suficiente para se sustentar, né, essa história toda. A gente ainda vai voltar lá para o início, analisar Gênesis, para ver realmente se tem base essa história toda. Basta fazer uns questionamentos simples. João 17, 12, Cristo diz, naquela oração sacerdotal, que tinha guardado todos os discípulos que foram dados. E nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Pronto. Falou aqui o filho da perdição, para os defensores da semente da serpente, está dizendo aqui que o filho da perdição é Satanás, com certeza, mas aqui o filho da perdição é Judas. E o perdição é o diabo, então ele é filho do diabo. Nada a ver. Nada a ver. Está referindo a Judas Iscariotes, aquele que ia trair o Messias por 30 moedas de prata. Aí eles vão pegar textos de Mateus 7,17 também, que fala da árvore. Nossa. Aqui a árvore boa produz bons frutos, a árvore má produz mais frutos, maus frutos. Figura de linguagem. Aqui está se referindo a falsos profetas. Falsos profetas. Não está se referindo a semente de nada. Outro texto, Lucas 6, 43, 44. Ensina como reconhecer os falsos crentes. Não tem nada também de semente da serpente. Sabe por que esses textos são usados? É porque esse pessoal aqui, eles árvore, sim, tem obsessão pela palavra árvore. Por quê? Por causa da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês vão ver qual é a sandice que é crida com relação à árvore da vida, não, a árvore do conhecimento do bem e do mal, lá em Gênesis, certo? A gente vai ver isso ainda. Então, fica fora de contexto isso aqui. Isaías 1,4, nação pecadora, descendência de malfeitores. Então, mais uma vez, o William Branham falou disso, e os mestres, entre aspas, do YouTube também vão falar disso, né? Olha, aqui está se referindo à nação corrompida de que? Na semente, raça de víboras. Pronto, esse texto que Cristo chama os fariseus, raça de víboras, então ele está chamando os fariseus de raça de víboras. Os fariseus são da mente da serpente. Peraí, mas os fariseus são judeus. Ah, então é só os fariseus, só quem ia ser fariseu, o diabo já sabia que ia ser fariseu, aí é escolhido da semente da serpente. Uma coisa assim, lógica. Não tem lógica, né? Então, ele ensinou isso, esse William Branham, né, sobre essa questão aí de semente da serpente, começou lá com ele. E aí a gente vai levar a gente agora, a base de tudo isso, para o pecado original. Tudo bem? O pecado original lá no Éden. O que foi o pecado original? Foi comer uma fruta ou foi um pecado sexual? Interessante, né? Que quem defende isso aqui também é a teologia da Igreja Católica. Não é isso? A teologia da Igreja Católica, que diz assim, né? Que essa questão do pecado lá, a maçã não era a maçã. Já ouviram falar disso? O pecado de Eva não foi desobediência, não. O pecado de Eva foi relação sexual. Eles dizem. Ah, quem era a serpente? Não, a serpente, né? Tem a ver também, né? A serpente era uma besta na vertical. Por isso que diz que ela vai andar se arrastando. Então, a serpente, ela andava, né? Ela andava. Ah, a serpente andava, ela devia ficar em pé. Ah, então é o elo perdido que fala, né? Caim e Abel eram gêmeos.
por parte de mãe, mas não idênticos, porque o Abel era filho do Adão e o Caim era filho da serpente lá, que teve uma relação sexual com ela, né? O Adão teve, depois a serpente veio e teve também. Continuando. Caim, né? Filho da Eva e da serpente, Adão, filho de Eva, Abel, filho de Eva e de Adão. Então, o que é que acontece aqui? Essa doutrina, ela usa textos isolados, interessante, não é nem textos isolados, é viagem mesmo, é viagem, e tira a escritura do contexto. Então, se você acredita nisso aqui, essa pessoa que acredita nisso, ela está indo contra a escritura. Vamos lá, Atos 17, 26. O pessoal que acredita na semente da serpente, eles precisam tirar Atos 17, 26 de cena. Porque Atos 17, 26, lá na King James, do original em inglês, e na de português também, na sua Bíblia Almeida, qualquer versão, vai dizer basicamente isso aqui. Que Deus fez de um só sangue, na King James em inglês. Deus fez de um só sangue. Acabou a história. Deus fez de um só sangue todas as nações dos homens para habitar em toda a face da terra. De um só sangue. Não tem sangue de serpente, coisa nenhuma aqui. Atos 17, 26. De um só sangue. Um só sangue. A linhagem humana fez todas as nações dos homens. E ele fez de um homem, você vai ver em outras versões, toda a nação da humanidade para viver em toda a face da terra. Onde é que está a semente da serpente aqui? Onde é que está? Então a palavra é muito forte aqui, muito clara. Ele fez, tem uma origem aqui, uma fonte, um sangue, todas as nações dos homens, se estabelecendo na terra, determinando os seus períodos, a sua habitação. Paulo que está falando isso aqui. Ele fez que todas as nações. Então a doutrina da serpente exige que a pessoa que creia nessa heresia rejeite Atos 17, 26. Só para começar. Porque requer que a pessoa creia que a serpente injetou seu sangue na raça humana. Aí por isso que você tem, estão reptilianos. Você tem a linhagem, né, das famílias poderosas, esse pessoal é da semente da serpente. Peraí, para de contar história. São dois sangues, não é um, são duas origens. Tudo bem que existe essa questão da linhagem e tal, mas a linhagem, o grande ponto, a importância da linhagem é espiritual. Bem? Então, o tal do rapaz lá que inventou essa história, William Branham, e os seus adeptos de hoje, eles não têm como refutar isso aqui. Você é um chinês, você é um homem de cor, quem quer que você seja, a palavra diz que Deus fez de um só, de um sangue, na King James em inglês, todos os homens. Aí, por aí. Mas querem colocar a mancha de um sangue de um animal, da serpente, porque a serpente é um animal. Ou alguém vai dizer que a serpente lá no Éden não era um animal. Claro que era. Mas se isso acontecesse, pega aí um sangue de animal e injeta na veia, o que acontece? Você morre. Né? Você morre, né? Nenhum animal pode fazer isso, usar o sangue de outro também. Peraí, de uma espécie para outra, é uma confusão. É o amálgama. Isso aí só existia, que eu saiba, né? Não nesse sentido aí, mas nessa mesclagem de amálgama lá na época dos cientistas malucos do dilúvio. Então, como é que Deus nos criou? Deus nos criou, nós não viemos de animais. Viemos de animais, tem um macaco, o homem viu tudo para ele. Faz uma ligação aí entre essas duas coisas, para você ver para onde é que vai levar. Deus nos criou a sua própria imagem, de um só. Então, eles dizem assim, não foi as maçãs não que Adão e Eva comeram. Foram coisas sexuais. Eu comi a maçã, foi um relacionamento sexual que separaram e dividiram, né? E aí começou essa coisa toda. Aí você tem de ignorar também Romanos 5, verso 12. Romanos 5, verso 12 diz assim, porque assim como por um homem, não foi pela serpente, por um homem entrou o pecado no mundo e a morte pelo pecado, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então precisa ignorar a escritura deliberadamente para defender uma viagem dessa. A palavra é muito clara. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Aquele homem era Adão, não Caim. Não foi por Caim que entrou o pecado no mundo, para Caim ser filho da serpente. Por Adão. E Adão, filho de Deus. Está lá em Lucas. Adão, filho de Deus. Então, nem mulher, nem uma serpente, um homem. Esse homem, Adão.
pecado entra no mundo através de a morte, através do pecado. A morte se espalha por todas as pessoas. Não foi através de Satanás. Isso está bem claro, Romanos 5, verso 12. Por isso, irmãos, nós temos de ter cuidado com armadilhas. Por isso que tu fala lá em Mateus 24, 3. A pergunta é, quando é que Jerusalém vai ser destruída? Quando será o sinal da tua vinda? Eles querem saber tudo. Mas Cristo diz, a primeira coisa que vocês precisam é não ser enganados. Porque se você for enganado, não adianta nada saber do que você vai saber agora. Cuidado que ninguém vos engane. Então, essa doutrina da semente da serpente exige que você aceite essas crenças. Né? Você aceite essas coisas. E qual é o objetivo disso tudo? Vai levar para onde? Que você rejeite a autoridade inspirada da Escritura. Porque você vai ler uma coisa e vai dizer, não é assim. Então, veja, é aquela coisa, você sai do sistema e tem outro sistema prontinho lhe esperando. Sistema bonitinho, sistema com uma carinha linda, não é isso? Falsas doutrinas, esperando. Está correndo. Já viu que o negócio não dá certo ali, na Babilônia, na grande. Sai para fora, de braços abertos, em nome de uma tal de restauração. Não, aqui é restauração. Em nome de uma tal de piedade. E Paulo diz, é só apresentando, viu? Mas não tem o poder. É só o nome, é só a fachada. E é isso que a gente está vendo hoje. O objetivo de Satanás é levar para a rejeição da palavra. Rejeição da palavra. Ah, isso é inspirado, isso aqui não é. Ah, isso aqui é verdade, isso aqui não é. É o ser humano quem decide? Outro ponto. O que era a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal era uma árvore. Não. Para os defensores da doutrina da serpente, a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não era uma árvore, ela era Satanás, ou a serpente. Olha que coisa. Satanás ou a serpente? É isso que eles vão dizer. Satanás ou a serpente. É como se Deus estivesse dizendo, olha, não tenha relação com o diabo. Peraí, não chegue perto do diabo. É isso que Deus está querendo dizer? Então, o pão da vida é a árvore da vida. Onde eles estavam comendo lá, no Jardim do Éden. Ele era a árvore da vida. Agora, se a árvore da vida é uma pessoa, então a árvore do conhecimento também era uma pessoa. Então, você vê aqui o tipo de pensamento, né? A serpente não tinha uma semente. Se a vida vem do homem, então a morte vem da mulher. Ah, então tudo bem. Ela era a árvore da morte, Eva. Então, olha só a confusão na coisa toda aqui. Você vai para 1 Timóteo 2,14, diz o seguinte, Adão não foi enganado. Adão escolheu por livre e espontânea vontade, deliberadamente. Vou morrer do lado dessa mulher. Foi isso que Adão fez. Felizmente. Não foi enganado. Paulo disse, mas Eva foi enganada. A teologia da semente da serpente, ela interpreta assim, ó. Eva comeu a fruta, porque Eva teve uma relação com a serpente. Né? Agora, peraí. Olha a confusão, olha a loucura agora. Olha a loucura aqui, presta bem atenção nisso aqui. Vamos lá. Como Adão também comeu esse fruto? Adão também não comeu? Vamos lá para Gênesis. Eu gosto de desmascarar, a gente precisa desmascarar essas coisas bem desmascaradamente. Olha aqui, que verbo é esse que surgiu agora aqui? Desmascaradamente. Bem claramente. Gênesis 3 diz assim, verso 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Olha só, peraí, vamos supor que essa árvore aqui seja Satanás. Aí a mulher olhou, viu que Satanás era bom para comer, Satanás era agradável aos olhos, é isso? Satanás era desejável para dar entendimento, é isso aqui, a teoria da semente da serpente é, só que eles não vão mostrar esse texto. Tomou-lhe do fruto e comeu. Ah, então o comer de Eva foi o quê? Relação sexual, relação com o diabo. Ah, certo. E deu também ao marido e ele comeu. Tá vendo aqui a loucura que o texto vai levar à interpretação? Porque se Eva come lá do fruto lá, e esse comer do fruto de Eva, ela tem relação com o diabo, diz aqui que também Adão comeu. E aí? Adão teve também relação com o diabo? Olha só. Então estão afirmando aqui que Adão cometeu um ato lá também com o inimigo, com a serpente. Olha só que coisa. Então,
é isso que o pessoal, eu não sei se eles vão falar isso, estão falando isso, eles não vão falar isso. Então eles sugerem que Adão comeu da fruta, foi o ato sexual com Eva, mas se a árvore foi Satanás ou a serpente, o fruto não teria que ser a mesma coisa também? Que Eva fez, que Eva participou? Porque Adão também comeu do fruto. Olha só que loucura. Se Eva foi com quem a serpente, né, teve relações, não foi Eva que ofereceu a Adão fruto? É a mesma o mesmo fruto, é a mesma árvore. Então, se o fruto é relação com a serpente, então o fruto é relação com a serpente. E Adão também teve relação com a serpente? Olha só que coisa. Aí outro ponto. Eles dizem também, Eva cometeu adultério. Eu já vi isso. Nossa, que loucura. Eva cometeu adultério? Ah, cometeu adultério. A semente da serpente ensina que Eva, ela teve relação com a serpente. Ah, sim, ela era casada. Então ela cometeu um adultério. Ah, a Bíblia ensina isso? Não. A Escritura não ensina isso aí, não. De forma alguma. A palavra diz o seguinte, você não comerá nenhuma árvore. Gênesis capítulo 3, não é isso? Deus diz, você não vai comer nenhuma árvore no jardim. E a mulher diz à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Veja como uma coisa simples é complicada. Se complica quando você quer enganar. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas dessa aqui nós não podemos comer. As outras árvores do jardim eram o quê, então? Eram demônios? Olha só. A lógica vai levando cada vez mais a se demolir esse tipo de argumento. A lógica, basta a lógica e a crença na palavra. Acima de tudo, a crença na palavra. Aquilo que Deus diz. Então, você imagina só. Você pensa na conversa que a serpente, né? Conversa com a serpente, e em que ele perguntou a Eva se todas as árvores estavam lá, fora dos limites. E ela disse que não. Elas podiam ser comidas, menos aquela. Aí imagina só, então, eles podiam ter relação com os outros animais, exceto a serpente. Ou então eles eram demônios, as outras árvores. Peraí, que loucura é essa? Aí a pergunta, Adão viu Eva ter relacionamento com a serpente. Porque disse que ele tomou o fruto, comeu, ela tomou o fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Não tem uma distância aqui, não. É imediato aqui, basicamente, uma coisa imediata que se segue, porque ela come e dá também ao marido, e ele come também na frente dela. E o interessante é que nas versões bíblicas diz o seguinte, a tradução é com ela. Ela pegou seu fruto e comeu, deu também um pouco ao marido que estava com ela. E ele comeu, ele estava com ela. E aí é a loucura, né? Só piora quando as pessoas, né, pensam, peraí, você tem de acreditar, então, que Adão, ele viu a sua esposa tendo lá relação com o demônio, lá com a serpente, e ele estava assistindo, e depois ele teve também. Aí, ok. Aí vão dizer também, Caim era o filho da serpente. Pensei, dessa mentira, já passa para outra. Tem que ter outra mentira para sustentar. Que Caim era filho da serpente. Essa é outra mentira. E vai dizer assim, né? Que o Caim, né? Que Adão não é o pai de Caim. Não, Adão não é o pai de Caim. Aí vem a suposição, né? Só a suposição. Aí você vai para Gênesis capítulo 4, versículo 1. Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim. Coabitou o homem com Eva. Veja, é a partir da expulsão do paraíso. Começa aqui. A partir da expulsão. Depois, após a expulsão. Não tem nada a ver com comer fruto. Após a expulsão do paraíso, coabitou o homem com Eva, sua mulher. Os caras querem colocar que lá no momento lá da serpente, de comer o fruto, foi que Eva engravidou, essa loucura toda. Quando a palavra diz que depois dali eles foram expulsos do paraíso, depois dessa expulsão é que coabita o homem com Eva, sua mulher. Aí ela concebe e deu à luz a Caim. Mais claro do que isso aqui, impossível. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Eu estou falando aqui com vocês e estou me lembrando de uma pessoa lá, eu não tive nem coragem, nem estômago de assistir o resto do vídeo todo. Porque eu não acreditei. Eu disse, fulano então vai falar isso aqui. E a pessoa estava no vídeo dele, ele estava lá, e você vê que é uma coisa forçada. Forçada, e olha, estão vendo aqui o texto, né, mostrando uma mentira para as pessoas.
E olha que o canal da pessoa fala que é verdade, está mostrando verdade, só que não está. E aqui é bem claro, coabitou o homem com Eva, sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Caim. Concebeu de quem? Do homem, porque o homem coabitou com ela. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Então eles invertem tudo aqui, inverte-se a coisa, deturpa, porque Satanás ele é mestre nisso. Você vê que depois é que dá à luz a Abel, seu irmão. Depois. A palavra é tão clara. Então, fica bem claro aqui. E aí o pessoal que segue essa linha, né, do William Branham, diz que, não, a Bíblia diz que Enoque foi o sétimo depois de Adão, né? E você vai ver que Caim não está sendo contado ali, né? Claro, Caim é uma semente, né, do diabo, é filho do diabo, é um mentiroso, um satanista, e Caim vai ser contado na semente sagrada, na linhagem santa dos homens santos. Como? Não tem como. Mas aí na loucura vão dizer, não, Caim foi concebido dentro do jardim. Meu irmão, já estão fora do jardim aqui. Gênesis 4:1. Adão estava fora do jardim quando Caim foi concebido. Então, doutrina falsa, herética. É isso. Força a pessoa, quem crê nela, quem crê nessa doutrina, está negando a palavra de Deus, está chamando aqui o espírito que inspirou a palavra de mentiroso. Não está na genealogia. Adão não é o pai de Caim. É a mesma coisa, tá certo? Ah, mas e no dilúvio? Olha só, outro ponto agora, para desmistificar, né, essa mentira. E o dilúvio? Porque o dilúvio é da semente de Adão. Você vai ver lá, né, 7, aí depois 7, né, Enos, Cainã, Jared, Malaléu, e vai, tá, até chegar em Noé. Entram lá na arca. Peraí, cadê a semente da serpente? Ficou aonde aqui? Ah, tem o Cã, Sem, Cã e Jafé. Peraí, mas como? Como é que o Cã é semente da serpente? Como é que ele entrou para ser semente da serpente aí, se ele não é descendente de Caim? Então, pessoal, fica claro aqui que isso é apenas mais uma doutrina de homens, mais uma doutrina sem fundamento na Escritura, que as pessoas, infelizmente hoje, muitas pessoas hoje, infelizmente, estão sendo levadas por não serem bereanas, por não pedir a orientação do Espírito de Deus, a acreditar numa heresia. É apenas isso. Né? E aí, quando a gente vê essas coisas, ou se você viu alguma vez essas coisas, o interessante da gente estudar isso aqui na palavra, como nós estamos fazendo agora, nessa noite, é para que a gente possa fechar as brechas para qualquer tipo de eventualidade, para que não seja semeada nenhum tipo de semente de joio na nossa mente, no nosso coração. Tem muito mais coisas para falar sobre isso, mas eu acho que por aqui já seria o suficiente, né? A gente não perder tanto tempo com esse tipo de coisa, né? A árvore era isso, não adianta falar mais sobre essas coisas. Então a gente finaliza por aqui. O que a palavra apresenta é bastante claro para nós que buscamos a palavra, para que nós não sejamos enganados. Por isso que Cristo diz, cuidado, não adianta nada você conhecer as profecias, você conhecer sobre a volta de Cristo, conhecer quando é que vai ser isso, vai ser aquilo, se preparar. Se quando chegar numa coisa dessa, você ser enganado. Cuidado que ninguém vos engane. Agora nós temos uma promessa. A promessa do Senhor é, se possível fora, os próprios eleitos seriam enganados. Só que não é possível. Louvado seja o nome do Senhor. Não é possível enganar os próprios eleitos. Por quê? Porque o Senhor concede essa graça para os seus de estarem fortalecidos, livres de cair nos enganos do maligno dos últimos dias. Por quê? Porque eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, eles estão firmados na graça pelo poder do Senhor para não serem enganados. Então, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos conceda a sua graça divina, para que nós possamos ser fiéis à palavra. Essa doutrina é como mais uma de tantas. O único objetivo dela é desmerecer a autoridade das Escrituras. Desmerecendo a autoridade das Escrituras, o homem agora pode fazer o que ele quiser. Ele aceita o que ele quer, ele distorce o que ele não quer. E o objetivo final é apenas o engano. Mas que Deus nos abençoe, nos livre disso e nos fortaleça, para que nós possamos, dia após dia, permanecer firmes na verdade
na graça e na palavra. Em nome de Uhum. nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode pedir